Salmo 127, de 1 a 5, nosso tema, efeito colateral, o engano da ansiedade. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. O que é ansiedade? Ansiedade é uma resposta do nosso psiquismo, do nosso organismo, do nosso ser inteiro, a estímulos do meio, das circunstâncias, que são assumidos por nós como riscos, ameaças, perigos. Quer estejamos certos sobre isso, quer não. Há uma ansiedade natural, que é uma defesa do organismo, do psiquismo, contra perigos possíveis e absolutamente comuns. Lugares desconhecidos que podem oferecer riscos de queda, animais desconhecidos que podem atacar, comidas desconhecidas que podem fazer mal. Nada disso nós assumimos sem alguma ansiedade, sem algum cuidado. A ansiedade natural é sinônimo de cuidado, cautela, precaução. Ocorre que nós vivemos dias muito diferentes. Agitação, velocidade, desafios, pressões de todos os lados. O que era uma ansiedade natural virou uma ansiedade exagerada. É essa ansiedade exagerada que nós estamos chamando aqui de ansiedade. Não estamos usando a palavra ansiedade para falar dessa defesa natural. Estamos usando a palavra ansiedade, que é como nós usamos no trato comum, para falarmos desse excesso, dessa resposta exagerada, dessa resposta desproporcional a perigos que não são mais reais necessariamente, podem ser imaginários. Foi isso que nós falamos na semana passada. Foi assim que nós nos apropriamos do tema da ansiedade. Ela existe em nós como uma defesa, mas ela se tornou um problema pelo excesso, pelo exagero. Todos nós já ouvimos, há médicos aqui, que a diferença muitas vezes entre um remédio e um veneno é a dosagem. Se a gente exagera, traz mais complicação do que benefício. E a ansiedade é um remédio desse tipo, que provoca muitos problemas, muitos efeitos colaterais. Existem medicações que a gente toma que são necessárias, mas o efeito colateral é muito grande. Tem até alguns remédios que têm efeito colateral bizarro. Por exemplo, vários aqui se lembram de uma época em que se popularizou muito o uso da finasterida para combater queda de cabelo. E a finasterida tinha efeitos colaterais muito estranhos. Alguém quer dar esse testemunho? Impotência, por exemplo. Em alguns casos, até superpotência. Teve gente que começou a usar e ficou tão animado, que a esposa falou: prefiro você careca.
Mas dentre os efeitos colaterais da finasterida está um que tem o nome científico de ginecomastia, que é aumento da mama. Aí você pensou assim, vou dar para minha mulher. Não funciona em mulher, só em homem. Aí o cara tomava finasterida e começava a ter mama. Aí tinha gente que falava, eu não sei se é pior ser careca do que apetitoso. Sabe quando você não sabe se é melhor o remédio, ou se é pior o remédio ou a doença? Ó, você toma isso aqui. Uma vez alguém falou para mim, você não quer tratar essa queda de cabelo? Eu falei, não, obrigado. Não, trata, dá certo. Eu falei, mas qual é o efeito colateral? Pode ter alguns, tipo esse. Não, eu vou ficar desse jeito mesmo. Efeito colateral é alguma coisa que pode ser pior do que o mal que você está tentando combater. Isso vale para tudo. Eu estou brincando com remédio, eu não sou da área, é mais aqui conhecimento comum, talvez eu esteja até sendo um pouco leviano, mas isso vale para tudo, vale para a empresa, por exemplo. Às vezes a solução que você tenta dar para o seu negócio acaba sendo pior do que o problema que você está tentando combater. A gente usa a expressão tiro de canhão para matar mosquito, por exemplo. Um exagero, um excesso. Na tentativa de corrigir um problema pequeno, eu fiz um grande estrago. Educação de filhos, quanto efeito colateral educação de filhos. Pais que querem ser rigorosos, austeros, firmes, acabam passando da conta e na tentativa de corrigir um desvio pequeno no comportamento da criança, fazem um estrago enorme no psiquismo dela. Sabe aquela coisa do pai ansioso, porque isso já é ansiedade, que quer corrigir o filho numa tarefa de escola que o filho está tendo dificuldade, e ele fala, filho, 3 vezes 3, filho. E o filho é pequeno. Aí ele pensa um pouquinho e fala, 6. Não, filho, não é mais. É vezes, filho, pensa. 3 vezes 3, filho. Aí o filho pensa, 12. Aí o pai não aguenta e fala assim, moleque burro dos infernos, assim não vai ser nada nunca. Menino desgraçado, por isso que eu não gosto de fazer tarefa. Veja, a tentativa de ajudar numa questão pequena, às vezes se transforma num excesso que vira um problema muito maior. É o que a ansiedade faz com a gente. Ela surge como uma tentativa de proteção. Cuidado, não vá por aí, pense primeiro, leve em consideração riscos, mas uma vez que a gente não sabe mais lidar com isso e o mundo se tornou muito desafiador, muito agitado, muito corrido, a resposta é exagerada e a ansiedade acaba virando um problema maior do que aquele que ela estava tentando nos poupar. Eu queria só evitar esse risco, mas agora eu tenho um problema muito maior. Os evolucionistas, dentre os quais eu não me incluo por razões de fé, mas eles têm uma tese muito engraçada sobre a tartaruga, porque eles dizem que ao longo do processo evolutivo, a tartaruga, para se defender de perigos tantos, desenvolveu uma carapaça tão grande, tão pesada, que ela já não tem mais mobilidade, que ela já não tem mais rapidez, que ela já não tem mais facilidade de movimento e se tornou uma presa muito mais fácil para algum tipo de predador do que seria se ela tivesse velocidade. Independentemente se isso é verdade ou não do ponto de vista factual, para a ansiedade vale. Às vezes a pessoa desenvolve mecanismos de defesa tão poderosos, que ela se torna inerte, incapaz de movimentar-se, incapaz de relacionamentos, incapaz de lidar com os problemas. Por isso que o primeiro ponto da nossa conversa hoje é esse. A ansiedade é um engano.
Essa ansiedade como exagero, essa ansiedade como excesso, essa ansiedade que vem muito mais para atrapalhar do que para ajudar, é um engano. Por quê? Porque ela nasce dessa ideia de que vai ser uma solução, quando na verdade não só não soluciona nada, como atrapalha. 3 coisas que eu sempre digo sobre a ansiedade. Primeiro, é inútil. E com quem que eu aprendi a inutilidade da ansiedade? Com Jesus Cristo. Jesus Cristo disse assim: qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um ponto, um côvado, uma medida à estatura da vida? Quem, por mais ansioso que esteja, pode de fato estender a sua estada nesse mundo? A ansiedade é inútil porque ela surge como uma solução, mas na prática não soluciona nada. Alguém já resolveu um problema só pelo fato de ter ficado ansioso sobre ele? A ansiedade é inútil. Salmo 127 que nós lemos vai nessa direção. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Aqui a ideia de edificar a casa pode ser comparada com a ansiedade. Se Deus não me abençoar nisso, inutilmente eu fico ansioso sobre isso. A ansiedade é um engano porque é inútil. Segunda coisa que eu costumo dizer, a ansiedade é um engano porque é prejudicial. Ela não só não resolve, como atrapalha. Ela não só não resolve, como se torna um fardo extra. Por exemplo, sua filha vai prestar vestibular para medicina. Ela estudou, ela fez um bom cursinho, ela é inteligente, você fala e fala sem parar, reclama, fica falando que não sabe. Você tenta acalmá-la, diga: filha, calma, vai dar tudo certo. Mas ela fica ansiosa. Não só essa ansiedade não está acrescentando um único conhecimento à mente dela, como ainda corre o risco de roubar algum conhecimento que ela tem. Você já se viu um dia tão ansioso que você ficou? Esses programas de televisão que fazem... Já participou, né? Esses programas de televisão que fazem pergunta, né? Qual que é a capital do Brasil? Aí a pessoa, capital do Brasil, ai meu Deus, capital do Brasil. 5 segundos, 4, 3, alguém diz chuta, ela, São Paulo. Aí paga de burra para o mundo. Isso pode ser efeito da ansiedade. Essa pessoa em condições normais responderia numa boa. Mas porque ela estava ansiosa, não conseguiu. Você está ansioso. Por isso que, voltando a falar de médico, já que a gente está falando de efeito colateral, e falamos de medicamento, médicos são orientados a não tratarem de seus familiares, por exemplo, em situações críticas. Uma cirurgia. Como é que um pai vai fazer uma cirurgia de risco num filho? Ele pode ser o melhor cirurgião da área, o mais competente, o mais talentoso, mas há uma ansiedade envolvida que pode prejudicar o desempenho dele. Se você estava ansioso no dia que você foi fazer o teste para a carta de motorista, é possível que você não tenha passado, mesmo que já dirigia há um tempão. Quando eu tinha 17 anos, eu comprei uma moto, fruto do meu trabalho no Banco do Brasil desde os 13 anos. Fui pagando consórcio, com 17 anos saiu minha moto. Aí eu andava com ela para lá, para cá, era uma época um pouquinho diferente da que é hoje. A gente não usava capacete, andava. E carro eu quase não pegava. Meu pai tinha carro, mas não gostava de me emprestar, e aquela coisa toda eu quase não pegava. No dia que fui fazer exame para carteira de moto e carro, incrivelmente, passei no exame de carro e reprovei no de moto. Por quê? Porque no de carro eu não tinha expectativa. Eu falava, se eu não passar agora, depois eu treino mais e passo. Eu só não posso não passar no de moto. E à medida em que eu fiquei dizendo para mim mesmo, eu não posso não passar no de moto, eu não posso não passar no de moto, foi no de moto que eu reprovei. É igual a noite com a esposa lá.
não posso falhar hoje. A chance de falhar é grande. A ansiedade é prejudicial. Marcelinho, vai lá para fora. A chance de você fracassar numa situação de ansiedade é grande. Por isso ela é prejudicial. E terceiro, perigosa. Por quê? Porque acarreta outros problemas. Nós vimos isso na semana passada. Sintomas da ansiedade. Os sintomas físicos do corpo, taquicardias, dores, problemas de pele, queda de cabelo. Estou falando muito sobre isso hoje. Deve estar sendo um incômodo para mim de algum modo. Problemas de ordem mental. Eu apresentei para vocês na semana passada o que eu chamo de circuito PDA do pensamento. Pensamentos persistentes, desarticulados e angustiantes. E vão se tornando cada vez mais angustiantes à medida em que vão sendo retroalimentados. E também os sintomas do comportamento. Roer unha, partir para um vício, transtorno obsessivo compulsivo e assim por diante. A ansiedade é perigosa. Por quê? Porque não só ela é inútil, porque o inútil, outras coisas também são, mas não necessariamente prejudiciais. Eu, de repente, tenho um vaso lá em casa que é inútil, não guarda nada dentro dele, mas está lá, não faz mal para ninguém. A ansiedade não é só inútil, é prejudicial, porque ela prejudica. Mas ela é mais do que prejudicial, ela é perigosa. Porque além de prejudicar no processo em si, ela cria outros processos ruins. Por isso a gente tem que combater esse troço chamado ansiedade. Quais são os sintomas do nosso engano em relação à ansiedade? Por que a ansiedade, como engano, é um problema e que tipo de sintomas a mais ela traz? Semana passada nós vimos os sintomas da ansiedade em si. Agora eu quero ver os sintomas da ansiedade como engano. São sintomas que aparecem à medida em que eu me deixo enganar por ela. É isso que eu estou querendo dizer. Está claro? Por exemplo, desperdício de tempo. Quando você se deixa enganar pela ansiedade, você joga tempo no lixo. Como? Tentando fazer alguma coisa muito mais em nome da ansiedade do que da solução do problema em si. Vou dar um exemplo. Falar demais sobre o assunto. Pessoas ansiosas tendem a repetir o seu drama inúmeras vezes. Para várias pessoas e sem nenhum tipo de solução. Rapaz, eu estou tão nervoso, eu vou fazer um exame hoje, eu estou achando que eu tenho algum problema. Não, fica em paz, vai dar tudo certo, não esquenta não. Não, eu vou fazer um exame hoje, eu estou tão nervoso, E a pessoa fica repetindo. Tem várias vezes a mesma conversa com pessoas diferentes. Corre atrás de alternativas que não são alternativas. Por exemplo, se você vai no médico, você está com consulta marcada, vai no médico hoje à tarde, para fazer exames, para ter um diagnóstico, você vai pesquisar esse troço no Google a troco do quê? De surtar? Porque você tem uma dor, aí você marca médico para ver essa dor, que não passa, você já tomou analgésico, não passou. Aí, de repente, dá a ideia, vou ver no Google, o que pode ser essa dor? No Google pode ser tudo. Pode ser que você está morrendo. Pode ser o diabo no seu corpo. Pode ser tudo. E aí você começa a pesquisar. Aí vê gente que morreu disso, vê gente que morreu. E aí quando você vê, você está muito mais nervoso. E um tempo perdido, podia estar trabalhando, podia estar conversando com a sua esposa, podia estar brincando com seus filhos, você vai no médico. Vai te fazer os exames, vai te dar diagnóstico. A ansiedade faz com que eu comece a fazer coisas desnecessárias, que desperdiçam o meu tempo. Outro sintoma, a atitude controladora. Eu começo a querer controlar tudo com rédea curta.
Estou ansioso em relação ao meu filho. Estou desconfiado que esse menino está me dando trabalho, que ele está mexendo com coisa errada. Mas não consigo conversar com ele, porque o nosso relacionamento está truncado. Minha ansiedade vai crescendo. Ao invés de eu jogar limpo com ele, eu começo a tentar controlá-lo. Filho, onde você vai? Sair com meus amigos. Onde eles vão? Dá uma volta. Volta onde? Por aí. Por aí não existe. Pai, por aí, vamos no shopping. Quem vai estar lá? Fala logo o que você quer, filho, senta aqui. Está tudo bem com você? O pai precisa ficar preocupado com você por alguma razão? Você promete para o pai que se você estiver metido em encrenca, você vai falar para o pai, porque o pai está aqui para te ajudar. Se você estiver metido em encrenca, pode falar para o pai. Depois de eu te dar uma sova, eu vou te ajudar. Não, brincadeira, não vai, eu estou zoando. A brincadeira é pelo seguinte, tem pai que até a ansiedade atrapalha nisso. Ou a ansiedade atrapalha até nisso, melhor dizendo, porque o pai diz assim, filho, pode contar comigo, pode falar o que você quiser, o pai é teu pai, vai te ajudar. Aí o filho fala, pai, eu estou envolvido numa situação errada. Moleque, eu não sei o que eu faço com você, eu vou acabar com a sua raça, não vou mais te dar nada nessa vida. Bom, e a história do conta comigo? Pode falar. Tem filho que não fala com o pai por causa da regra, tudo que você disser será usado contra você. Entendeu? Se você vai usar essa regra, então descubra. Não peça para ele falar. Porque se ele falar, ele já sabe que ele vai levar. Agora, se você quer ter um papo franco, em algum ponto dessa trajetória com seu filho, você vai ter que dizer para ele, filho, pode falar o que estiver acontecendo, que antes de qualquer coisa eu sou teu pai e quero te ajudar. Em vez da gente ter essa conversa franca, a gente fica cercando. É um drama que a gente tem por causa da ansiedade. O medo de perigos que a gente está imaginando nos leva a não sermos capazes de tratar isso de forma adequada. Aí começamos a controlar. Em vez de eu sentar com a minha esposa e falar, bem, está tudo legal entre a gente, estou sentindo você distante, fico tentando controlar. Que roupa é essa? Onde é que você vai com essa saia? Pô, mas e a saia que você me deu? Eu não ia te dar uma saia de vadia dessa nunca nessa vida. Mas foi você que me deu, bem, vai pôr uma roupa decente. O que eu estou tentando fazer? Controlar. Estou com medo de te perder. Por que eu não digo isso? Um dia eu comecei a brigar com a minha mulher porque ela estava chegando tarde, que ela dava aula à noite. Primeiro dia eu falei assim, chegou tarde, hein? Ela falou, saída ruim lá. Aí, segundo dia, eu falei, nossa, tá tarde, hein? Ela falou, mas aquela saída já te falei, é complicado. Terceiro dia, eu falei, tarde, hein? Ela falou, amor, todo dia agora? Eu falei, não dá. Aí teve um dia que ela chegou, eu já fui pra cima. Eu falei, que história é essa? Agora todo dia eu fico aqui, não sei o quê. Aí ela já falou alto também, eu comecei a falar mais alto, ela começou a falar mais alto, eu já me preparei pra confusão. De repente ela fez assim, você tá falando isso porque tá sentindo minha falta? Eu falei. Aí ela me abraçou, cara. Não quer me abraçar? Eu fiquei com a mão para baixo. Falei, não, quero confusão ainda. Por que eu não falei logo? Amor, tá tão ruim aqui sem você à noite. Para de dar aula aí à noite. Estou sentindo sua falta, estou sem banho. Uma semana sem banho. Dá uma força aí, filha. Toda pessoa ansiosa é controladora, porque ao invés dela ir no assunto, a ansiedade dela não deixa no assunto, ela tem medo, então ela fica tentando cercar o assunto, e aí ao invés de ajudar, atrapalha. Outro sintoma, cansaço mental. Porque assim, não aguenta. A pessoa ansiosa vive cansada. Por quê? Porque a mente dela... Veja, semana passada eu disse, eu não sou adepto da teoria da síndrome do pensamento acelerado porque eu não acho que seja uma questão de velocidade, mas de persistência, desarticulação e angústia. Cansaço mental, não porque a gente pensa muito, mas porque a gente pensa com uma carga de angústia muito grande. O pensamento não é veloz, ele é estressante.
ele é difícil. É assim, quando eu carrego uma carga, eu não canso porque carreguei rápido, eu canso porque ela pesa. É isso que acontece na nossa mente, a ansiedade, ela pesa. Atrapalha sono. Aí a pessoa vai deitar no horário que ela costuma deitar, mas não dorme direito. Acorda muito mais cedo. Fica pensando duas coisas ao mesmo tempo, o tempo todo, porque uma é aquela que ela tem de pensar e a outra é o problema que ela não consegue deixar de lado. Cansa. E é um cansaço, pessoal, que não resolve descansando o corpo. Ah, vou deitar um pouco. Deita, mas não vai resolver. Ah, vou tirar uma folga. Não é isso que... Pode tirar folga, é bom, mas não é isso que vai resolver cansaço mental. Cansaço mental você não resolve descansando o corpo. Cansaço mental também é importante descansar o corpo. Mas é sobretudo importante aliviar a mente. Quarto, ressentimento. Porque toda pessoa ansiosa começa a ficar com raiva de todo mundo. Pode perceber. Sabe por quê? Porque as pessoas começam a não dar mais bola para a nossa ansiedade. Ó, é igual a gente aqui, ó. Lá em casa, você falou assim, bem, vou lá no Homens com Propósito. A mulher falou, qual é o tema esse ano? Aí você falou assim, ansiedade. Ela falou assim, ai, graças a Deus que você vai. Olha, vê se aprende alguma coisa lá. Vê se melhora. Ou seja, aquilo que para você é uma dor, pela repetição, pela banalização, começa a ser tratado por quem te cerca como uma coisa ridícula. Como uma coisa sem valor. Então você está super ansioso e as pessoas estão rindo de você. Sua filha que vai prestar vestibular, ela está super ansiosa, dizendo, eu não vou passar, a prova vai ser muito difícil. E aí a mãe dela fala assim, sempre assim, hein, filha? Você também, hein? Depois não sei o quê, não sei o quê. E a menina, ao invés de ficar aliviada, fica ressentida. Eu precisava de uma palavra de ajuda e está todo mundo tirando sarro de mim. Então, quando você começa a perceber que está com raiva do mundo porque ninguém percebe o quanto você está sofrendo, pode ser que a ansiedade esteja produzindo esse sintoma. Ou seja, você queria que todo mundo tivesse ansioso igual você, mas a ansiedade é um engano. Ninguém vai ficar ansioso igual você. E se ficar, não vai te ajudar. Pelo contrário, vai te atrapalhar. Imagina você falar para a esposa, bem, vou fazer um exame, eu estou tão preocupada. Exame? Ai, meu Deus, o que eu faço sem morrer? Ai, Jesus. Ai, meu Deus, a casa não está paga toda ainda. Aí você fala, nossa, bem, obrigado. Quer dizer, então, que eu só sirvo? Quer dizer que se a casa estivesse paga, eu podia morrer. Ah, não é isso que eu estou falando? É que, você sabe, você já não tem mais idade para ser, não é jovem. Opa, calma bem, né? De repente você percebe que a pessoa ficou mais ansiosa que você, ela te atrapalha. Ressentimento. Pessoas ansiosas não se sentem acolhidas, não se sentem conectadas, não sentem que as outras ajudam. E, finalmente, desânimo. Porque assim, ó, joga tempo fora, tenta controlar o incontrolável, cansa mentalmente, se ressente dos relacionamentos. Qual que é o fim da ansiedade? Desânimo. E esse desânimo, hoje, a gente dá outro nome para ele. Depressão. Que é, de um ponto de vista psíquico, não quero misturar as bolas. Há uma depressão que é fruto de uma desorganização química. E essa precisa ser tratada, medicada, ok? Mas de um ponto de vista apenas do psiquismo, a depressão se instala quando a ansiedade se absolutiza. É assim, ó. Você sabe que uma coisa, quando vira tudo, ela vira nada. Vou explicar. Eu vou explicar. Calma, calma. Quando uma coisa vira tudo, ela vira nada. Por exemplo, eu estou olhando para vocês aqui, estou vendo muitas cores, muitos traços. Nada está me agradando muito, mas eu estou vendo muitas cores, muitos traços de todos vocês. Vocês a mesma coisa. Por quê? Porque há contraste.
Então, um está usando vermelho, outro verde, outro azul, um está de boné, e tudo isso eu posso enxergar pelo contraste. Se eu transformar todas as cores aqui numa só, branco, por exemplo, todos os traços forem brancos, o que eu acabei de fazer com tudo? Desapareceu. Ou seja, se tudo é uma coisa só, esse tudo vira nada. É isso que acontece no nosso psiquismo. A ansiedade vira uma coisa só. Ela ocupa todos os espaços. Ela atua em todos os âmbitos. Ela estraga todas as relações. E aí ela vira um sentimento de que eu não tenho mais nada na vida. E é onde eu deprimo. E é onde eu desmorono. E é onde eu falo, nada na minha vida dá certo. Essas palavras são palavras que começaram num processo de ansiedade. Porque o ansioso tem medo do futuro. Quando esse medo se absolutiza, ele absolutiza os perigos futuros e começa a falar em termos de coisa realizada. Por que você não vai passar no vestibular, filha? Você estudou tanto? Porque eu nunca passo em nada. Porque chega na hora H eu nunca consigo. Porque comigo é sempre assim. Porque para mim tudo tem que ser difícil, pai? Por que eu não consigo fazer as coisas que eu tenho vontade? Por que o mundo tem que ser tão injusto? Você está percebendo a depressão chegando? Porque agora tudo é complicado, tudo é difícil, tudo é pesado demais. É um desânimo de alma. Porque a palavra desânimo para mim é mais forte até do que depressão, porque depressão sugere baixo. Desânimo sugere falta de ânima, alma. A pessoa deprimida, na verdade, ela está desalmada nesse aspecto. Não tem nem brilho no olho mais. Você olha para ela, porque é diferente o olhar de medo do olhar de desânimo como uma falta de alma. O olhar de medo ainda tem alguma vida. O olhar de depressão não tem vida nenhuma. Se cumprimenta a pessoa e tem a sensação de estar cumprimentando quase que um fantasma. A pessoa está abatida, não tem mais vigor. A ansiedade tomou conta de tudo. Sintomas desse engano. Me preocupo com tudo, acabo não agindo mais em nada. Estamos claros? Estamos juntos até aqui? Combinado? Certinho? Passos para vencer o engano da ansiedade, porque aí essa é a pergunta. Já entendi que a ansiedade é um engano, já entendi que ela traz sintomas ainda mais graves do que os que eu já vinha percebendo, e eu quero vencer esse negócio, pelo menos esse engano. 3 dicas que eu vou dar para você hoje. Primeira, pense objetivamente. Vamos dizer esse negócio juntos? Pense objetivamente. Tem uma hora que eu preciso organizar meus pensamentos. Veja, eu acabei de apresentar para você um quadro de sintomas. A hora que você percebe que alguma dessas coisas está presente na sua vida, você precisa parar para balanço. Você precisa dizer, peraí, isso aqui eu sinto. Esse negócio aí acontece comigo. Eu estou sentindo tudo isso aí, ou pelo menos alguma dessas coisas. Eu preciso parar e pensar objetivamente. Perguntas que eu posso fazer para mim mesmo quando eu estou com o coração apertado, quando eu estou sentindo que a coisa está saindo do meu controle e já saiu. Marcelo, será que isso que você está vivendo não é muito mais ansiedade do que trato com uma coisa concreta e real? Tem horas que eu paro na minha vida e falo assim, peraí, o que está acontecendo de fato nesse momento? Esses dias eu estava ansioso, bem ansioso. Cristiane falou assim, mas Marcelo, vamos lá, o que você está lidando na sua vida agora? Eu falei, estou lidando com isso, isso, isso. Ela falou, por que você não põe no papel? Eu pus. Falei, estou lidando com isso, 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 isso. Quais são os próximos passos? Ela perguntou. Eu falei, esses. Quais você já está dando? Eu falei, esses. Em que você está atrasado? Eu disse, nada. Ela falou, então por que você está ansioso? O medo de não dar certo? Mas assim, o que eu posso fazer sobre isso? O que eu estou fazendo? Então eu tenho que pensar objetivamente.
De repente eu vou para o papel e vou escrever o que está acontecendo na minha vida, o que eu devia estar fazendo, e em que passo eu estou nessa trajetória. Estou atrasado? Esse passo já era para ter estado lá atrás e eu não dei, então vou repor. Não, estou em dia. O que eu posso fazer hoje é nada. Aí foi tão legal porque eu falei assim, não, está tudo em ordem. Ela falou, então. Eu falei, vamos jantar fora hoje? Ela falou, vamos. Por quê? Porque vamos curtir a vida. Se está tudo em ordem, o que eu fiz? Eu lancei a semente. E agora reguei, adubei, está tudo certo. O que tem que acontecer para ela germinar não sou eu que faço? Vamos fazer uma festa. Ah, mas e se não nascer? Não é mais uma questão da minha alçada. E eu só vou poder pensar sobre isso se efetivamente no dia que era para estar nascendo, não nascer. Se não, faz igual eu fazia quando era criança. A professora mandava plantar um feijão no copinho de algodão. Aí eu vinha com feijão, punha no copinho de algodão, fazia tudo certinho. No dia seguinte, ia lá, levantava o algodão para ver o feijão. Não está nascendo, punha de volta. No dia seguinte, tirava. Chegava a época de entregar, só o meu não tinha nascido. Por quê? Porque eu não parei de ficar arrancando ele do algodão. Aquele negócio não vai nascer nunca. Pense objetivamente. Essa é a primeira lição. Pare. Pergunte para si mesmo. Eu tenho alguma coisa para fazer sobre isso nesse momento? Não. Eu que tenho fé, e vocês também têm, uma pergunta importante é, já orei sobre isso? Eu fiz essa pergunta ontem para um sujeito que eu conversava. Ele me contou um monte de situação que estava deixando ele tenso. Depois que falamos um pouco, eu falei assim, deixa eu perguntar uma coisa. Ele falou o quê? Você já orou sobre isso? Ele tomou até um susto. Porque ele é uma pessoa de fé como eu. Aí ele falou assim, não orei. Eu falei, experimenta. Experimenta orar. De repente, uma boa parte dessa sai. Por quê? Porque quando a gente ora, tem uma vantagem, mesmo para você que nem tem tanta certeza se tem alguém do outro lado ouvindo. Quando você ora, você elabora. Toda vez que eu ajoelho diante de Deus, eu tenho que dizer algo. E para dizer algo, eu tenho que pensar sobre isso. E às vezes, eu já sei que eu não tenho que dizer o que eu estava pensando em dizer antes de dizer. Estou lá todo ansioso, me ajoelho do lado da minha cama, vou falar com Deus. Não vou falar bobagem para Ele. Aí a hora que eu falo, Senhor, estou aqui ansioso, preocupado com... A hora que os pensamentos se organizam, eu falo assim, mas eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que eu estou preocupado. Entendeu? Eu já falo de cara, eu já sei que eu estou errado. Mas eu estou pensando objetivamente, a oração é objetiva. O que não é objetivo é ficar correndo para um lado para o outro, é ficar deixando pensamentos passarem pela cabeça sem lidar com eles. Eu não sou capaz de controlar o pensamento que ocorre, mas eu sou capaz de decidir o pensamento que fica. Pense objetivamente. Segundo, converse com pessoas sábias. Porque assim, com todo respeito, se eu estou ansioso, eu preciso conversar com gente sábia. Porque conversar com gente maluca, eu vou ter um treco. Todos nós temos pessoas sábias na nossa vida. Eu, particularmente, sempre gosto de conversar com um pai, uma mãe. Sabe por quê? Porque, além de tudo, nos conhecem. Uma esposa. Ah, mas a minha é maluca. Então, pai, uma mãe. Às vezes, um sogro. Sogra não, nunca, em hipótese alguma. E a minha não merece isso, que a minha é sábia toda a vida. Cunhado, então, nem a pau. Cunhado é frio. E o meu também é um querido. Converse com alguém sábio. Por quê? Porque a própria pessoa vai te confrontar. Como a minha mulher me confrontou, mas está acontecendo alguma coisa? Mas é para tudo isso? Porque na minha cabeça é para tudo isso muito mais. Eu ainda estou fazendo pouco para acabar com tudo. Mas aí a pessoa sabe, ela vai falar assim, será que? E vai me levar a pensar. E no que eu penso, eu até fico um pouco envergonhado de ter feito uma tempestade em copo d'água. Conversar com gente sábia é coisa boa. Por isso que a Bíblia diz, sabedoria é melhor que ouro e prata. Sabedoria é melhor do que riqueza. Procure a sabedoria e, se você a encontrar, dê tudo que você tem para adquiri-la.
Porque dinheiro não resolve o problema de ansiedade. Pelo contrário, até agrava. Tem muito mais coisa em jogo, entendeu? Agora, a sabedoria não. Sabedoria sempre agrega valor, sempre soma, sempre faz bem. E terceiro, exercite o autocontrole. Aqui tem duas perspectivas. A primeira, respire fundo, reflita, pare de fazer o que você está fazendo para tentar controlar tudo. Conversou com alguém sábio que te deu alguma orientação? Tente colocar em prática, ainda que não seja fácil no primeiro momento. Esse é o lado humano do autocontrole. Mas a segunda questão é, para quem tem fé, essa é uma obra do Espírito Santo. Porque, dentre tudo que o Espírito Santo faz, segundo Jesus na nossa vida, segundo a Bíblia na nossa vida, ele nos dá um negócio que o apóstolo Paulo chamou de fruto do Espírito. E lá no fruto do Espírito tem amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Esse último aqui, domínio próprio, é um negócio que a gente precisa muito. Porque a minha ansiedade me faz dizer coisas para quem eu amo que eu não podia ter dito nunca. A minha ansiedade me faz, às vezes, partir para o confronto com pessoas que não merecem isso. Vou tentar cuidar disso humanamente? Vou. Mas se eu não estiver dando conta, vou pedir socorro para Deus. Que o Espírito Santo me ajude. Da minha perspectiva, você devia fazer isso até antes de tentar. Mas como aqui não é um espaço de confissão de fé, mas é um espaço de espiritualidade aberta, para fazer a gente refletir, leve em conta pedir socorro a Deus se você está sentindo que não dá mais conta. Porque sem autocontrole, a ansiedade nos faz criar problemas que a gente nem tinha quando começou a ficar ansioso. E ao invés de resolver o problema no presente, não resolve o problema no presente e ainda compromete o futuro. E aí eu termino com essa frase do Blaise Pascal, que eu acho um primor de reflexão. Que cada um examine os seus pensamentos. Pense objetivamente, Blaise Pascal está dizendo. Encontrá-los-á completamente ocupados com o passado e o futuro, ansiedade. Quase não pensamos no presente. Quando o fazemos, é apenas para planejar o futuro à sua luz. O presente nunca é nosso fim. Passado e presente são nossos meios e só o futuro é nosso fim. Estou olhando para lá, estou com medo de não ser como eu queria, estou ansioso. De sorte que nunca vivemos, mas esperamos viver. E preparando-nos constantemente para ser felizes, é inevitável que jamais sejamos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, ajuda-nos, por favor. Jesus disse que nós não deveríamos andar ansiosos em coisa alguma. E nos disse que nos daria o Espírito Santo para nos ajudar nas nossas dificuldades. Ajuda-nos, pelo Teu Espírito Santo, ajuda-nos. Para que não permitamos que a ansiedade se transforme num problema que acarrete outros problemas na nossa vida. Queremos descansar, ter paz e confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Valeu, Deus abençoe. Boa semana, boa semana. Boa semana.